Fica tranquila, porque aqui pode falar. Oi, galeritia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bora começar mais um Pode Falar, mas antes eu quero agradecer vocês, né, por estarem participando, acompanhando o nosso podcast, tanto no YouTube quanto no Spotify. Muito obrigada e, continuem aí marcando no Instagram, eu sempre fico de olho em tudo, faço questão de compartilhar. Não esqueçam também de curtir, comentar, enfim, enviar para aquela amiga, para aquele amigo, porque quanto mais pessoas a gente conseguir atingir, mais gratificante, mais gostoso fica, né? Essa troca. Hoje, gente, trouxe aqui uma convidada super especial. Eu sempre brinco que, assim, eu tenho muita sorte, porque acaba que o meu trabalho, ele me conecta a pessoas, assim, incríveis. E a Samara é uma dessas pessoas, a gente já tem aí uma parceria há mais de 2 anos, e acaba que é uma troca muito gostosa, né? A gente sempre tá ali na esmalteria, conversando até mesmo coisas da nossa vida pessoal. E eu tenho certeza que vocês vão adorar conhecer um pouco mais sobre a história dela. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Samara, tenho 34 anos, sou empreendedora. Eu tenho uma esmalteria totalmente voltada para o público feminino, onde ali a gente procura não somente cuidar das unhas das mulheres, mas trazer sempre uma palavra de conforto, um momento, proporcionar para essas mulheres de hoje em dia que nós temos a vida tão corrida, um momento de autocuidado e um momento delas olhar para ela mesma e se enxergar com mais carinho. Exatamente. E aí, gente, eu optei, né, pela Samara, porque o tema de hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo e vida espiritual. Ah, Marcela, mas são 2 coisas totalmente diferentes. Aí que vocês enganam. Porque a gente estava até comentando, né, antes de começar o podcast. Hoje em dia, né, os empreendedores, os empresários aí, com certeza vão concordar com isso. Para você empreender no Brasil, você tem que estar assim, muito bem alinhado com a sua fé, com Deus, porque é aquela coisa, é algo, né, Samara, que se a gente for colocar na ponta do lápis, a matemática não fecha. Não fecha. Porque realmente, gente, é muito difícil, é uma luta ali diária, é um passo de fé constante. E a Samara, além de ser empreendedora, ela ocupa, né, diversos cargos também de liderança nessa parte, assim, da vida espiritual. E ela é um incentivo para as mulheres, assim, como um todo, né? Para mim mesma, diversas vezes eu até brinco, eu falo assim, olha, quando eu venho aqui na esmalteria, eu nem passo maquiagem, porque eu tenho certeza que vai chegar um momento que a Samara vai falar alguma coisa aqui, que vai, né, conectar o meu espírito, uma palavra que vai elevar ali meu pensamento a Deus, e acaba que eu sempre me emociono, né, amiga? Verdade. A gente sempre brinca assim. Então, Samara, conta um pouquinho pra gente como que começou a sua trajetória, né, com a unha. Eu acho assim, hoje em dia, as pessoas estão muito ligadas a essas questões de eu tenho que empreender, eu tenho que trabalhar com a internet, eu tenho que vender um curso online. E a pessoa tem aquilo de achar que para ela dar certo na vida, ela tem que estar no online. Verdade. E você, né, é uma demonstração que isso não é verdade. Tanto, gente, que manicure é uma das profissões mais antigas aí no universo feminino, né? E a Samara, ela se reinventou. Então, ela pegou uma profissão totalmente antiga, empreendeu e tá aí construindo literalmente um império. Obrigada. É o que eu sempre falo. Eu falo que empreender, antes de você ser um empreendedor, você tem que empreender. Você tem que ser o seu negócio. Essa questão é uma questão que eu falo que hoje em dia as pessoas elas pensam assim, eu preciso empreender para mim ser feliz. Eu preciso estar na internet para mim ser feliz. E eu sempre falo que o propósito não é para todo mundo dessa maneira. Cada pessoa, Deus, ele é tão perfeito, tão maravilhoso, que ele capacita pessoas para cada função. Se você parar para analisar, tudo tem alguém que faz. Existem coisas que você pensa assim, eu nunca faria isso. Mas tem alguém que chega ali e faz aquilo com tanta excelência. Então, o Deus, ele é muito perfeito na nossa criação. E no meu caso, eu comecei a empreender muito nova.
A gente geralmente não começa a empreender porque quer, a gente começa a empreender sem perceber e por uma necessidade. Então, eu comecei a fazer unha, eu tinha 14 anos, eu sou filha de pais separados, eu tinha morado um período com meu pai, e aí eu voltei a morar com a minha mãe, e a minha mãe, nós somos 4 irmãos, a minha mãe, ela trabalhava na casa de uma tia minha, e a gente precisava literalmente trabalhar para ajudar na renda. Só que eu tinha 14 anos, então o que eu iria trabalhar? E eu sempre fiz unha muito bem, as unhas de casa, a unha da minha irmã. Então eu comecei com 14 anos, com 3 esmaltes da Kitoc, que era aqueles esmaltes que vendia na farmácia no cesto, e um alicate roxo da Sandy. Bem no cantinho ali da minha casa, com as coisas muito simples, mas eu sempre tive aquele pensamento além. Eu nunca vi o dinheiro que entrava como um dinheiro que era meu. Eu sempre vi o dinheiro como uma coisa que eu precisava investir para me ir aumentando a minha clientela, aumentando a quantidade de esmaltes que eu tinha para oferecer. Então, eu atendi, eu lembro que quando eu comecei um pé e mão era R$5. Isso há 20 anos atrás. E aí, quando eu comecei, eu fazia uma unha, eu já pegava o dinheirinho daquela unha ali, os R$5, e investia em mais esmaltes, para poder trazer variedade. E aí as coisas foram acontecendo. Quando eu fiz 18 anos, antes mesmo de eu fazer 18 anos, eu fiz um consórcio de uma Honda Bis. Já rodei esse Belo Horizonte inteiro atendendo no domicílio. Aí eu falava, não, eu vou atender em domicílio em Belo Horizonte. Aí eu comecei a atender em Belo Horizonte, atendi por muito tempo. E aí, quando eu tinha mais ou menos 19 anos, começou a ter a oportunidade de unha de gel. Só que quando começou a ter essa oportunidade de unha de gel, era uma coisa totalmente manual. Era uma cabine pequenininha que tinha uma luz, a marca que chamava Fing Chamei. E esse curso que eu fiz, eu fui a primeira a fazer o curso de unha que teve em Minas Gerais. Ele foi um curso que o pessoal da Mais Você Cosméticos fez. E a gente fez o curso num terraço, com aquelas mesas amarelas, escrito Brahma, um sol. E a gente lá fazendo, e aí eu comecei a fazer unha de gel na época. Só que hoje em dia, eu até brinco com as minhas alunas, eu falo com elas que elas já estão pegando mel, porque hoje tem motor, hoje tem cabine, hoje tem produto, antigamente não tinha. Então, no começo, dava muito errado. Muito errado. E durante um período deu muito errado para mim também. E eu parei durante 6 meses de mexer com unha de gel. Eu falei, não quero, vou continuar com meu pé e mão, porque eu era muito boa, desenhava tudo que você pensasse numa unha, florzinha, personagem, sempre desenhei muito bem, tinha uma pasta com as minhas fotos reveladas, eu saía mostrando no bairro. Eu tinha uma prima, não esqueço isso, ela chama Daniele, que quando minha agenda estava parada, quando eu não tinha muita cliente, ela tinha uma mão muito bonita, Marcela. Aí eu sempre pintava a unha da Daniele, fazia umas decoração bem bonita, eu falava com ela, vai na padaria, comprar pelo menos chiclete. E aí você põe a mão lá em cima que alguém vai ver sua unha e vai te pedir. Graças. E ela já fazia isso com o meu cartãozinho no bolso. Então, eu fui criando a minha cartela de cliente dessa maneira. E aí as unhas de gel começou a dar muito errado, quesito material, quesito oportunidade, e eu parei. Só que quando eu parei, passou 6 meses, eu vi algumas pessoas que tinham dado sequência e que tinham dado certo. E eu sempre coloco uma coisa no meu coração, e eu falo isso para todas as pessoas. O seu sonho, ele vai se tornar realidade só a partir do momento que você acredita que ele é real. E do seu esforço. Porque muitas das vezes, essa questão de hoje em dia, que a gente estava falando, questão de empreendedorismo, as pessoas, elas não sonham os sonhos dela. Elas pensam assim, ai, a Marcela fez, está dando certo, eu vou fazer também. Ai, fulano fez, está dando certo, eu vou fazer também. Não, e cada um, ele tem que se identificar com aquilo que ele dá certo para fazer dar certo. E aí eu decidi que eu iria fazer dar certo. Minha mãe, na época, me ajudou, pagou um outro curso para mim de 10 vezes, me deu material. E eu comecei a treinar nas minhas amigas. Eu demorava 6 horas para fazer uma unha de gel. E eu falei, não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Fui me aprimorando. No ano seguinte, eu consegui ter renda com a unha de gel. Eu lembro que num ano eu fiz 19 formações. Todos os cursos que tinha da área eu fazia. Teve curso que eu aprendi muita coisa sobre unha, teve curso que eu aprendi muita coisa sobre foto, teve curso que eu aprendi muita coisa sobre cutícula. Então, eu peguei todos aqueles cursos, fiz uma peneirada e apliquei dentro da técnica que eu queria trabalhar. E eu sempre falava que eu atendia muito, eu trabalhava de segunda a domingo. Já tive várias crises de estafa, de cair a pressão mesmo, de ter que ir para o hospital. Era um trabalho muito cansativo, só que eu sabia o que eu queria. E aí eu lembro que eu atendia na garagem da casa da minha mãe, o meu banquinho era o último degrau da escada, eu não tinha recurso financeiro nenhum.
Outra coisa que eu falo muito, às vezes, hoje em dia, por essa questão instagramável, as pessoas elas esperam ter muita estrutura, muita foto, muita coisa, e não é isso. Para você ter cliente, você tem que ter um bom trabalho. Você pode ter a estrutura que for, se você não tiver um bom trabalho, o mercado ele vai te repelir, porque a pessoa ela vai pelo que ela vê, mas ela mantém pelo que você entrega. Isso é uma diferença muito grande dentro do empreendedorismo. Porque se fosse assim, tudo que é bonito vendia e fazia sucesso. Mas não, as coisas para se manter num comércio, você tem que ter constância e você tem que ter qualidade. E aí eu fui buscando isso, montei meu primeiro espaço. Ele era pequenininho, eu não tinha nem banheiro no espaço. Era bem pequenininho, eu trabalhando. Aí eu mudei para uma lojinha um pouco maior. E eu já estava numa fase que eu tinha muita clientela de unha de gel. Só que o que eu tinha que fazer? Na vida, Marcela, a gente tem que entender que as coisas elas existem processos e você precisa ter gratidão por todas as etapas que você passa na sua vida. Eu tinha uma cartela muito grande de clientes que eu atendi em domicílio. E eu nunca achei justo, eu pensava assim, e eu penso assim até hoje. Poxa, se eu tenho o que eu tenho hoje, é graças a essas mulheres que eu atendo há tanto tempo. Então, eu não posso simplesmente virar para você e falar, não te atendo mais. Eu fui fazendo um desmame bem gradativo das minhas clientes. Eu parei de atender no sábado, domicílio, depois eu parei de atender na sexta, depois eu parei de atender na quinta, até com que elas foram se adaptando. E eu, graças a Deus, hoje eu tenho 20 anos de profissão e tem cliente minha que foi cliente minha há 20 anos atrás, que é cliente minha até hoje. Então, eu fui fazendo eu falo de forma honesta. Sim. Porque eu acho isso muito importante. E sábia, né? Isso, porque... E eu sempre pensei da seguinte maneira, a nossa vida, ela é uma escada. Só que você precisa construir degraus sólidos que, se você precisar voltar para trás, você tenha para onde pisar. Exatamente. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma esmalteria bem consolidada, lá é muito grande. Graças a Deus, nós somos em 7 meninas hoje. Mas, se um dia eu precisar voltar a atender domicílio, voltar a atender na garagem da minha casa, voltar a atender, eu não tenho problema nenhum com isso. Isso é muito bacana. Esse ponto que você tocou, eu achei assim, muito importante, porque é algo que tem a ver com a base, né? Eu acho que a gente deixar a porta aberta é fundamental, até porque a gente não sabe o dia de amanhã. E quem empreende sabe disso muito bem. Às vezes, hoje você tá por cima, amanhã já vem algo que muda totalmente o seu planejamento, o seu faturamento. Então, assim, eu acho que esse é um ponto, Samara, que a gente tem em comum, sabe? Eu acho que por isso que a gente tem essa ligação, assim, tão saudável. Eu sou da mesma forma, sabe? Igual, às vezes, as pessoas falam, né? Eu sei exatamente quem são as pessoas, quem são os lojistas que me deram as primeiras oportunidades. E se eu falar que eu cobro o mesmo preço daquele lojista que me deu oportunidade quando eu era ninguém, para quem quer fazer uma divulgação agora, é mentira. E eu já escutei de pessoas falando assim, não, mas como assim o seu preço para um... Porque as pessoas querem opinar em tudo, né? Como assim o seu preço para uma pessoa é tanto e para outra é tanto? E aí eu tenho toda a calma de explicar, não. Eu comecei o meu trabalho há 10 anos atrás. Essa pessoa está comigo há no mínimo 8 anos atrás. Então, o que eu puder fazer para manter ela aqui, eu vou fazer. Porque quando eu não era ninguém, foi ela que me deu a oportunidade. Com certeza. E assim, eu sempre falo, o meu trabalho é um trabalho que, assim, eu sou totalmente dependente dos meus seguidores, sim, mas eu também sou totalmente dependente dos meus parceiros. Porque eu tenho parceiros, Samara, e você é uma dessas pessoas que eu tenho certeza que, se eu perder o meu Instagram hoje e começar do zero, esses parceiros continuam comigo, independente se eu tiver 100 ou 200 mil seguidores. Exatamente. Então, é algo que vai muito além, né? É muito fácil você ver algo que já tá dando certo e falar, não, quero. É muito fácil você ver a esmalteria da Samara aberta hoje, com várias influenciadoras, com várias mulheres indo, indicando, postando lá um chazinho, um coffee, um mimo que você dá, e outra você fala assim, ah, não, eu quero ir. Mas e quando você não tinha nada daquilo? Exatamente. Então, eu acho que isso, assim, é fundamental em todas as áreas da nossa vida. A gente
ter gratidão e a gente saber de onde a gente veio e quem estava com a gente no início. Exatamente. E principalmente, além da gente saber de onde a gente veio, eu sempre faço uma oração que eu falo muito com o Senhor, assim, eu falo, Deus, esse é o meu sonho, mas eu não sei quais são os sonhos do Senhor, mas que diante da vontade minha e da do Senhor, que a do Senhor prevaleça, porque Deus, ele tem sonhos muito maiores, muito melhores, coisas que a gente nem almeja. E eu sou prova viva disso, que quando eu mudei meu espaço quando eu aumentei a primeira vez, eu achava que eu estava, tipo assim, no ápice do que eu merecia, que era um espaço muito maior, uma localização muito boa, e com 1 ano e meio esse espaço ele começou a chover mais dentro dele do que fora, e eu me vi assim, totalmente numa situação que eu falei, Deus, eu preciso sair daqui. Eu preciso sair daqui, só que como que eu vou sair daqui se eu mudei para cá e fiz um investimento aqui tem 1 ano e meio? Eu não tinha capital para poder investir, eu não tinha condição. E aí o Senhor, ele foi e me deu um lugar que hoje é 2 vezes maiores, que é um lugar que é muito mais perto da minha casa, que é um lugar para a minha realidade hoje. Ele é muito mais funcional. Então, a gente nunca sabe o que é que o Senhor ele tem preparado. E a questão do empreender, eu sempre falo o seguinte, Marcela, o que você está disposto? O que você está disposto? Ah, eu quero empreender, mas o que você está disposto? Eu vou te dar um exemplo básico. Às vezes a pessoa fala assim, eu quero ter uma lanchonete no estilo do Madeiro. Tá, você quer ter uma lanchonete no estilo do Madeiro. Não é errado a gente sonhar, não estou aqui falando que a gente não possa sonhar, não é isso que eu estou falando. Só que você está disposto a trabalhar dia de domingo? Você está disposto a trabalhar sábado à noite? Você está disposto? Porque às vezes a pessoa ela quer, mas o que eu percebo muito hoje, o que me preocupa muito hoje, é que as pessoas elas não têm mais opinião própria e identidade. As pessoas elas querem o que os outros fazem porque elas acham muito fácil. E olhando pela internet, tudo sempre dá muito certo. Quando eu vou postar uma unha no meu Instagram, eu não vou postar um canto de uma cliente que a gente desencravou e que sangrou. Eu não vou postar uma unha de uma cliente que ficou torta, que me deu um retorno, que eu tive que refazer aquele trabalho. Eu vou mostrar o que é bonito. Eu costumo dizer que ninguém posta foto que o ângulo tá ruim, ninguém posta foto que tá feio. E a internet, ela é isso. Então, as pessoas, elas se inspiram numa coisa que muitas das vezes não é a realidade. Eu falo mesmo, vou falar até de você. Às vezes a pessoa vê um reel seu lá, é assim que troca de roupa? É assim que troca de roupa? Não, gente, a gente troca de roupa do mesmo jeito ainda. É desabotoando, é vestindo a roupa, é colocando. Só que olhando, parece muito simples e muito fácil. E não é. E hoje em dia, a internet, nada contra, gosto também, admiro, mas a gente está vindo numa geração que ela está uma geração, Marcela, muito robótica. Muito robótica. Acorde 5 horas da manhã, tome seu café preto, come seus ovos mexidos, abra seu notebook e vá trabalhar. Eu vou abrir meu notebook. E vai ganhar R$1.000 em um dia. Vai ganhar né? R$1.000. E aí começa. É bem aquelas isso. notificações, aqueles Não, gente, não é assim que funciona. Eu trabalho fazendo unha. Se eu abrir meu notebook e eu não lixar a unha, não vai cair Pix na minha conta, não. Não é assim que funcionam as coisas. Só que as pessoas, elas acham que isso funciona para algumas pessoas. Eu não estou falando que não funciona, mas não é para todas. E não é todo mundo que está disposto a empreender. É a mesma coisa da Samara querer que todo mundo tem a independência financeira fazendo unha. Exatamente. É impossível. Imagina se todo mundo for na design. Se você me der uma lixa aqui, Samara, eu não sei pegar. Igual a Débora. Quando vai fazer ela fala assim, sua unha é ótima, porque você não cutuca nada. Aí eu falo com ela, Débora, você não tá entendendo? Eu não cutuco, é porque eu não sei nem pegar numa lixa, querida. Então é isso, é a mesma coisa alguém querer me enfiar a goela abaixo, que eu só vou ter minha independência financeira se eu fizer eu vou ficar desesperada. Exatamente. E aí imagina um mundo onde todo mundo é manicure. Um mundo onde todo mundo é aquilo que eu falei lá no começo, é a perfeição de Deus. Hoje em dia, literalmente, enquanto uns choram, o outro vem de lenço. E assim é o ciclo da vida. Só que aquilo que a gente estava falando hoje em dia é muito assim, empreenda, abra seu negócio, faça, aconteça, monte um negócio. O que eu mais vi, não sei se vocês já repararam, mas se vocês tragam a memória de vocês, que vocês vão perceber isso. Quando chegou a pandemia, para quem é empreendedor, foi a fase mais difícil. Foi a pandemia. E aí, o que aconteceu? Muitas pessoas foram mandadas embora, tiveram acertos ali das empresas. Virou uma febre. Toda rua que você passava tinha 3, 4 lojinhas roxas. Era ponto de açaí. Todo mundo achou que era empreendedor. Era açaí,
distribuidora e era iria, que era dogueria, hamburgueria, açaiteria, era tudo iria. Tudo que você via no comércio era iria. Observa a rua que você viu esse tanto de coisa, passa nela hoje. É porque não é para qualquer um. Não é. Empreender não é para qualquer Empreender é muito difícil. Só que o que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo uma sociedade que ela te obriga e ela coloca, Marcelo, que se você não for empreendedor, você não é feliz. Você não deu certo na vida. Você é um frustrado e não é assim que funciona. Eu conheço pessoas que são CLT, que viajam 2 vezes ao ano, que trocam de carro, que têm uma vida boa, que têm um emprego bom. Porque hoje em dia até a pandemia trouxe isso, né? Eu conheço várias pessoas também que são prestadores de serviço, trabalham no regime CLT, que falam que sempre quis ter ali a liberdade geográfica. E com a pandemia, continua trabalhando na CLT e tem isso. Tem isso. Então, tudo, gente, é adaptável à sua realidade. E isso que a Samara falou é muito certo. Cuidado para você não sonhar o sonho do outro, porque o sonho do outro, ele é inalcançável. É inalcançável. Quando você sonha o seu sonho junto com os propósitos de Deus na sua vida, ele é alcançável e é isso aí, ó. É mais rápido do que a gente pensa. O problema do ser humano hoje é que eu vejo que nós estamos virando seres robotizados. Por exemplo, eu sou uma pessoa da manhã, eu gosto de acordar cedo, eu produzo melhor cedo. O meu esposo, ele é totalmente o contrário de mim. Não tem receita, não, ele né? não tem. Ele gosta de dormir até mais tarde e trabalhar até mais tarde. Eu sou melhor do que ele? Não. Ele é melhor do que eu? Não. Isso são hábitos, isso é o que o seu corpo acostuma, isso é o que o seu corpo se adapta. Isso não tem nada a ver com, tipo, um é melhor do que o outro. E eu vejo, isso me preocupa muito na sociedade de hoje, que é muito, tipo assim, é tudo muito robótico. E essas questões robóticas, elas não te permitem dias tristes, elas não te permitem ser pessoas que sonham em estudar, em fazer uma faculdade, em correr atrás, porque você abre o seu Instagram e você vê uma pessoa colocando num joguinho da raposa que ela ganhou R$250 no dia. Você vai ficar frustrado vendo, se você se espelhar naquilo dali. Você vai ficar frustrado, você vai falar assim, poxa, eu trabalho quase que a semana inteira para ganhar nem isso, ou para ganhar isso. A pessoa deitada no sofá dela, ela tá ganhando aquilo. E às vezes não é uma realidade. A maioria das vezes não é uma realidade. Não é uma realidade. E outra coisa, quantas vezes... no Instagram, só um parênteses, gente, tem muita coisa manipulada. Muito. Tipo assim... Eu acho que quase todos os podcasts chega um momento que a gente fala sobre isso. Você tem que ter muito cuidado, a gente tem que ter um pensamento crítico, cuidado com o que você vê. Porque é muito fácil eu chegar aqui, fazer um Pix de R$250 pra Samara, outro de 300, outro de 400, outro de 1.000. Ô, Samara, você vai tirando o print e posta aí pra falar que é o curso e tal, depois você volta esse dinheiro pra minha conta. Pronto. E o pessoal tá lá, ó, todo mundo acreditando que a Samara tá rachando de ganhar dinheiro sentada no sofá, jogando joguinho, ou por causa do curso, da estratégia que ela aprendeu, e não é bem assim. Hoje em dia, a gente vê muito na internet, as pessoas, elas desvalorizam as coisas que pros nossos pais eram primordiais e que eles lutaram tanto para nos dar a oportunidade. Sim. Estudo hoje em dia. Ninguém valoriza estudo. Ninguém valoriza, tipo assim, ninguém valoriza mais a família. E outra coisa, questão de internet. Eu penso da seguinte maneira, Marcela, você pode entrar no meu Instagram aí agora. Eu não sigo MC, não conecta com o meu pensamento. Não sigo, tipo assim, essas pessoas que a gente vê, né, que tem outras posturas, vamos dizer assim, na internet, porque não conecta. Aí, para que você vai ficar ocupando a sua mente com aquele tipo de informação se não tem nada a ver com seus valores? Exatamente. Só que o maior problema que eu vejo hoje é porque os valores, Marcela, eles não são sólidos. Eles são valores que eles são vulneráveis. O meu valor é de acordo com a sua opinião. Não, nós de acordo com o que eu vou ter em troca. Exatamente. Né? Nós precisamos ter valores inegociáveis, principalmente quando se trata de valores do Senhor. Os valores do Senhor, eles são valores inegociáveis. Eu vejo muito hoje em dia as pessoas falando, a Bíblia está desatualizada. A Bíblia não está desatualizada. Tá. A Bíblia é o livro mais atual do mundo. Só que a Bíblia, ela se tornou desatualizada para algumas pessoas porque elas não passam a mãozinha na minha cabeça e não alisam o meu ego da forma que eu quero. Então as pessoas, elas têm os valores dela de acordo com aquilo que é conveniente. Tem gente que não bebe, mas sai com uma turma que bebe para poder se tornar agradável, para ser aceitável.
amado, aceito isso naquela mesmo. turma. Então, a gente tem que aprender que a gente tem que saber qual é a nossa identidade. Quem é a Marcela? Quem é a Marcela? A Marcela. Quem é a Marcela em Cristo? Quem é a Samara em Cristo? O que Cristo vê em mim? Porque quando você tem essa identidade, você se torna mais firme, você tem uma identidade Posicionamento. firmada. Exatamente. Né? Você fala, olha, não, obrigada, eu não bebo. Ah, não, você não bebe. Não, não bebo. E aí você se torna uma pessoa que você vai... Porque não tem como, gente, você ser uma pessoa que você tem valores, esses tipos de valores, e que você anda com outras pessoas que são totalmente diferentes dos seus valores. Não tem como, Marcela. Não tem como, porque aquele ambiente não vai ser agradável. Até a rotina te cobra isso. Muda. Mas é algo, Samara, eu escutei isso uma vez, fez muito sentido pra mim. Eu acho assim, as coisas de Deus são boas demais pra serem impostas, sabe? Eu sou muito nova, né, na minha caminhada de fé, na minha caminhada espiritual mesmo, mas eu percebo que tudo o que acontece na minha vida, principalmente nessa parte espiritual, é algo aos poucos e é algo que ninguém precisou. Ah, Marcela, a partir de hoje você não vai fazer isso. Aí, Marcela, a partir de hoje você não vai postar tal foto. Aí, a partir de hoje você não vai usar tal roupa. É algo tão sutil, tão suave, que você começa se identificar com aquilo aos poucos. E aí a gente vai se percebendo mesmo, e às vezes em situações que, tipo assim, não, eu tô aqui, mas eu não acho que isso é pra mim. E uma coisa que eu sempre falo, o diabo, ele é destruidor. Deus, ele é educado. Deus é educado. Deus, ele entra na sua casa, Deus, ele entra na sua vida, Deus, ele entra nos seus negócios com a sua permissão. O diabo, o inimigo, não. O inimigo, ele entra destruindo tudo. Principalmente quando as suas coisas não são alicerçadas no Senhor. O Senhor, não. Deus, ele é imutável. Deus, o que Deus é imutável. Ele não muda, ele não transforma, ele é Deus. Então, pra gente... E o que é de Deus é uma coisa, assim, que é tão inexplicável, porque quando você tem uma experiência com Deus, é uma coisa tão surreal que nem você consegue explicar. E a única pessoa que consegue A conta do milagre não fecha. Não fecha. A conta do milagre não fecha. E a única pessoa que consegue entender o que você sente em Deus é só quem já sentiu em Deus. Porque, às vezes, eu falo muito isso. Quando eu não estava firme com o Senhor, eu tinha muitos amigos, eu saía, eu passeava, eu curtia, eu dançava. Só que quando você chega em casa, você olha para aquilo tudo ali... Nada preenche. Não, é tudo muito sem sentido, é tudo muito sem vazio. E eu sempre falo que uma coisa que eu penso muito, para onde iremos nós se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Se a gente parar para pensar, uma vida é muito curta, é muito pouca, para você desperdiçar ela toda sem pensar na eternidade. Agora, como que você quer ter, Marcela? Não tem como você querer ter uma vida com Cristo na eternidade se você não conheceu Ele aqui. É verdade. Como que você vai viver na eternidade com uma pessoa que você não conhece? Por isso que a gente vê também... A gente tem que buscar. A gente vê muitos profetas também, muitas pessoas que se dizem cristãs, enganando as outras pessoas, porque as pessoas, o ser humano hoje, ele é ferido. Ele é ferido. E essa distorção do que Cristo é, das coisas de Deus, ela acontece para quê? Porque o ser humano hoje, ele não gosta de ser contra-atacado, ele gosta de ter um ego massageado. E a palavra, ela fala muito bem, e a palavra hoje, o que as pessoas elas estão distorcendo muito do Senhor é: vinde como estás. Vinde como estás. Você pode vir do jeito que você está, do jeito que você é. E é verdade. Isso é 100% Bíblia. É verdade. Só que a palavra do Senhor, ela fala que aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Então, não tem como Jesus entrar num lugar onde ele não habitava e não acontecer nada de diferente. Não existe você falar assim, eu até repito, você falar assim, agora eu tenho Jesus e você não sentiu uma diferença. Não existe, porque é igual você falou, a conta não vai bater. E para você viver a experiência com o Senhor, você tem que buscar o Senhor. O meu negócio, quando eu fui trocar de espaço com 1 ano e meio, eu não tinha capital nenhum, Marcela, nenhum. E um dia eu estava subindo a rua e eu falei, Deus, eu preciso, porque meus móveis eram novos, estava tudo molhando.
E eu peguei e falei assim, Deus, o que eu vou fazer? Eu não tenho condição, eu não tenho condição. E o Senhor, ele falou muito claro comigo, ele falou assim, alarga os passos da tua tenda que eu te ajudarei, que é uma passagem que está lá em Isaías. Eu Nossa, peguei... gente, eu arrepio toda. E eu falei com não Deus... sei se vocês vão conseguir. E eu fui muito ousada. Eu falei, Deus, se o Senhor está falando para mim alargar, eu quero no dia da minha inauguração, eu quero um buffet. No dia da inauguração, eu quero uma pessoa tocando violino. E eu quero no dia da minha inauguração, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. E Deus, ele me entregou tudo. Tudo. A minha esmalteria, quando eu cheguei lá, era igual que o povo brinca, ele era literalmente, era só mato. Eu troquei o chão, eu comprei poltrona, eu comprei balanço, eu reformei, eu fiz a inauguração. E era uma coisa que eu fiz isso tudo no meio de uma pandemia. Então, assim, quando a gente está posicionado com os nossos ouvidos, a gente vive milagre. Eu falo que hoje eu já vivi muitos milagres e hoje eu carrego um milagre. Então, quando a gente carrega um milagre, a gente tem tanta percepção do tanto que Deus ele pode fazer. Só que o que eu falo, Marcela, eu não estou generalizando, eu não estou falando especificamente de ninguém, eu falo num todo. Não acredite num Jesus tão barato. Não acredite num Jesus tão simples que está sendo apregoado aí fora, num Jesus tão bonzinho, porque Deus ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. E hoje minha maior preocupação como cristã, como serva do Senhor, é porque tem muitas pessoas que estão sendo enganadas. Muitas pessoas que estão sendo enganadas pensando assim, de segunda a sábado eu posso quebrar o pau. No domingo eu vou lá e recarrego o meu cartão de crédito porque eu fui na igreja. Não é assim que as coisas funcionam. Também não estou falando que as pessoas elas precisam mudar de hoje para amanhã. As coisas são gradativas, as coisas acontecem com o tempo. Porque a partir do momento que você vai buscando o Espírito Santo, é exatamente o que você falou. Ele vai te incomodando, ele vai te moldando, ele vai te transformando. Só que nós precisamos voltar à essência e buscar o verdadeiro Deus, buscar o Jesus que transforma tantas vidas. Eu falo que hoje, na minha situação de estar carregando um milagre, vou contar daqui a pouquinho o meu milagre, eu vejo muito isso. Muitas das vezes as pessoas chegam e falam, ai, Samara, nossa, que legal, você está vivendo um milagre, Deus operou na sua vida, Deus não sei o quê. E muitas pessoas chegam para mim e falam, eu também tenho esse sonho, eu queria tanto, mas as pessoas elas não estão dispostas a pagar um preço. E, Samara, você está falando isso porque você alcançou a graça? Não, a graça ela é imerecida. O favor que o Senhor faz para a gente é imerecível, porque nada que a gente fizer vai se comparar ao preço que Jesus ele já pagou por nós. Só que nós temos que entender que para você viver milagres, você tem que querer o milagre. Só que o problema é, as pessoas elas querem o milagre, Marcela, mas elas não querem o dono do milagre. O maior problema que eu vejo nisso tudo é isso. As pessoas elas querem ter um negócio, querem ser empreendedoras. É exatamente o que você falou. Para empreender, você tem que ter muita fé, muita fé. Elas querem que as coisas fluem na vida delas, mas elas não querem abrir mão de algumas coisas. Se você quer ter um comércio, você vai ter que abrir mão de uma roupa, você vai ter que abrir mão de um sapato, porque as pessoas pensam que assim, empreender é falar que eu sou chefe, empresário, CEO. Hoje em dia, tipo assim, as pessoas tudo eu sou CEO, eu sou empresário. Tá, mas o que você entende de empreendimento? Quantos perrengues você já passou dentro do seu empreendimento? O que você já viveu de um empreendimento? Quando faltou cliente, o que você fez? Como que você motiva a sua equipe? Como que você traz todo mundo para perto? Como que você resolve problemas? Eu falo resolver problemas porque eu tenho uma equipe de 7 mulheres. 7 mulheres. Gente, tem dia que é só Jesus... E é bem Jesus mesmo na causa. Então, você tem que ter esse tipo de sabedoria. Você tem que saber contornar as coisas. Igual eu estou falando, não falei que não é para ninguém empreender. Se é o seu sonho, escolha o que você quer empreender e ame o que você quer empreender. Não faça porque está dando certo para os outros. Ame o que você quer empreender. Porque quando você ama, você coloca o seu coração. Quantas vezes eu já fiz unha dia de domingo? Quantas vezes já aconteceu de chegar cliente? Teve um dia que chegou uma cliente no espaço, foi muito engraçado. A recepcionista recebeu ela e eu não vi que ela estava na recepção e ela dormiu. E aí, na hora que eu estava indo finalizar com a última cliente, já era 8 horas, ela estava dormindo. E aí eu peguei e falei assim, o que você está fazendo aqui e tal? Seu horário não é hoje, seu horário é amanhã. Ela, nossa, Samara, eu confundi. E eu já tinha fechado o salão todo para dentro. Eu falei com ela assim, e eu vou viajar amanhã, eu fiz confusão, e eu dormi, porque eu estava muito cansada. Eu fiquei com uma dó. Eu peguei e falei com ela assim, vamos lá,
Voltei tudo. Voltei tudo. Eu vou te atender. Eu abri tudo de novo, eu atendi. Porque você tem que ter compromisso com o seu cliente. Você tem que saber ali, às vezes você vai precisar atender um cliente mais cedo, você vai precisar atender um cliente mais tarde. Porque a gente também tem que ser humano com o nosso público. E nada na nossa vida, Marcela, é robótico. Nada na nossa vida é robótico. As pessoas têm imprevisto, elas têm problema. A gente lida Cada com o ser único, humano. né? Exatamente. Então, para você empreender, tem gente que não tem essa jogada, que não tem, como se diz, esse tino para esse tipo de coisa. Isso é muito sério. Cada um vai executar alguma coisa com excelência. Mas se você quer ser um empreendedor, não escolha o que te dá dinheiro. Escolha o que te dá prazer. Escolha o que te dá prazer. Eu sinto também, Samara, que é muito orgânico, né? Eu acho assim, hoje em dia as pessoas estão muito ali no quero ser, não vou planejar, vou fazer o curso, vou fazer isso. Mas a prática mesmo, a pessoa, ela se prepara tanto que chega na hora de praticar, a pessoa não sabe. Paralisa, entende? E os empreendedores, os empresários de sucesso que eu conheço e que eu convivo foi exatamente assim. Foi algo natural, foi algo orgânico, foi algo que foi despertando, né, na pessoa. Igual você começou a fazer unha lá com 14 anos, você foi intuitiva. Você não tinha feito um curso. Não. Você pegou ali algo que você teve curiosidade, que você teve disposição, que você teve dedicação e foi indo. A mesma coisa no meu caso. Eu não decidi, falei assim, nossa, a partir de hoje eu vou começar a produzir conteúdo pro Instagram. A partir de hoje eu vou começar a influenciar as pessoas. Não. Foi algo que, pra mim, era tão gostoso que eu fazia sem esperar nada em troca. E aí, aos poucos, Deus mesmo vai abençoando, coloca aquilo na sua vida e te dá sabedoria de você entender, olha, isso aqui, além de ser algo que você ama, pode ser algo que vai te prover financeiramente. Porque quem provê é Deus. Verdade, com certeza. E Deus cria instrumentos para que você enxergue de onde que você vai tirar ali o dinheiro em si, né? Ali o papel, o físico. Mas quem provê é Deus. Uma coisa que é para ser sua vai chegar até você. Seja você tendo faturamento X, Y, Z, seja através de uma pessoa que Deus vai te conectar a ela. Quem provê é Deus. Eu falo muito isso porque hoje em dia se discute muito, né, sobre essas questões da questão, o homem é provedor, não, hoje em dia as mulheres são provedoras dos lares, de si próprias, e não é isso, gente. Quem provê é Deus. Verdade. E se Deus tiver que usar o homem, ele vai usar o homem, se ele tiver que usar a mulher, ele vai usar a mulher. Verdade. E hoje em dia a gente passa por uma outra situação também, né, Marcela, que é um outro ponto também que é muito preocupante, que é a desconstrução da família. Hoje em dia, se você falar que você é uma moça que pretende casar virgem, constituir uma família, que seu sonho é ter 2 filhos, a sociedade te massacra. Você é apedrejada. Você é apedrejada. Você é pior do que Judas Iscariotes. Então, tipo assim, o que é isso, minha filha? Empoderamento, power girls. Tipo, nossa, tipo assim, que isso? Você é uma mulher já, bem-sucedida, independente e tal, vai tá caçando casar pra quê? Exatamente. É isso então, mesmo. Hoje em dia, e eu sempre falo que isso também é uma estratégia que a gente vê do inimigo, porque o maior projeto do Senhor, o maior projeto de Deus é o projeto de salvação. Não existe projeto nenhum maior do que o projeto de salvação. Mas o maior projeto de Deus para o ser humano aqui na Terra se chama família. É a família. E se vocês pararem para analisar, observem e depois comentem aqui embaixo. Vocês podem ver que sempre vai ter alguém que está querendo destruir a família ou atingir as crianças. Sim. As leis, elas são todas totalmente contrárias a isso. A criança, é tudo para atingir criança, para deixar a criança confusa. A gente vê crianças hoje, lógico que também aumentou a questão de acessibilidade, mas você vê que, tipo assim, você olha para uma criança, a criança é uma criança tranquila, uma criança normal. Qualquer médico que você vai não tem TDAH. Tem autista, tem não sei o quê, tem não sei o quê, tem déficit de atenção, tem não sei o quê, tem não sei o quê. Eles colocam tanto atributo numa criança, por quê? Porque eles não conseguem ver que a nossa geração, ela foi totalmente distorcida, ela foi totalmente mudada. Você tem quantos anos mesmo? Eu tenho 27. 27. A nossa geração, praticamente, foi a última que perdeu a tampa do dedo na rua jogando bola. As gerações atuais, elas não passam mais por isso. Então, a nova adaptação da nova geração é só laudo, é só medicamento, é só
só computador, é só celular. Então, você vê que, tipo assim, que é uma coisa que vem atingindo muito as crianças. E, às vezes, até no questão de empreender também dos pais. Os pais não têm tempo, quer empreender, mas não consegue ter um tempo para a família, não consegue se dedicar, não consegue se fazer um planejamento, não consegue ter uma programação. E eu falo isso porque, igual eu falei, eu tô grávida. Então, tipo assim, depois que você descobre que você tá grávida, abre um leque dentro da sua cabeça, que você só pensa assim, eu vou ter um ser humano na sociedade. Como que eu vou ter tempo? É o seu principal projeto, né? Exatamente. E como que eu vou ter tempo? Aonde que eu vou cuidar? Como que eu vou fazer? Então, isso são coisas que, às vezes, as pessoas, exatamente aquilo que a gente estava falando, elas não se preparam. E empreender, gente, é muito bom, mas engana-se quem pensa que empreender você vai ficar rico com 2 dias de trabalho. No mínimo, você vai ganhar cabelos brancos com 2 dias de trabalho, de tanta pressão. Às vezes, tem dia que o comércio ele flui, tudo lindo, perfeito, mas quantas vezes lá no meu espaço as meninas mandam assim no grupo, Samara, não sei o que, isso aqui estragou, Samara, não sei o que, ia para cliente, tá tudo lindo, maravilhoso. Quantas vezes as meninas da recepção lá do meu espaço já saiu sem perceber, correndo e corre na rua para poder buscar um leite, porque a gente esqueceu de comprar, porque esqueceu de olhar o estoque. Então, isso acontece em todo o comércio. Só que é aquilo que eu falei, ninguém vai postar uma pessoa indo na rua correndo comprar um leite, porque acabou. Só que são coisas que, se você não tiver com o seu psicológico preparada, quantas e quantas vezes, não só antes, mas até hoje, chega dia de sábado, é dia de acertar com as meninas, Marcela, não sobra R$20. Porque é tanta coisa, é tanto compromisso, é tanta coisa que você tem que honrar. As contas hoje em dia, tributos, é tudo muito caro, imposto é uma coisa que é muito cara. E aí, às vezes, a pessoa pensa assim, não, vendeu uma unha a R$160, nossa, ela atendeu 10, ela ganhou R$1.600. A conta é sempre assim, a conta é sempre do bruto, né? E são coisas que não funcionam. Então, para empreender, você tem que ser um empreendedor de coração e você tem que estar disposto a passar por muita coisa. Muita coisa. E empreenda sim, eu sou super a favor, mas empreenda com coisas que você ame. Porque eu conheço pessoas que empreendam com chup-chup e são extremamente felizes. E não tem disso, não tem tal área. Coisa da dinheiro. Gente, o que você fizer bem feito, com propósito, com resiliência e dedicação, vai dar certo. E a coisa que mais dá dinheiro, e na verdade não é a coisa que mais dá dinheiro, a única coisa que dá dinheiro na nossa vida se chama trabalho. Trabalho, gente, não tem outra coisa que dá dinheiro. Se você não trabalhar, se você não for esforçado, outra coisa, trabalho e boa administração. Porque se você for uma pessoa que é um mau administrador, você pode ganhar 100 mil que você vai ser um quebrado. Se você for um bom administrador, você pode ganhar 3 mil que você vai viajar 3 vezes no ano. Então isso não muda, não é questão, não é valor, é saber onde você aplica o valor. Porque se fosse assim, a gente não via tanta gente famosa, tanta gente que já foi milionário quebrando. E não tem qualidade de vida nenhuma. Exatamente. Porque a pessoa, às vezes, ela começa a ganhar aquilo de um jeito que nem ela sabe como começou. E aí não sabe administrar aquilo. Não sabe, principalmente no mundo artístico. Porque às vezes a pessoa, tipo assim, vamos supor, canta em barzinho, aí do nada uma música estoura, viraliza, vai vendo que aí os pics deles é real. Jogador de futebol também tem muito isso. Tipo assim, vive lá no ápice do luxo, da ostentação, mas não sabe administrar o dinheiro, querendo ou não, aquele talento ali pela indústria, né? Tem data de validade. Tem data de validade. E aí a pessoa não consegue se manter ali naquele padrão. O Ronaldinho, acho que é o Ronaldinho, é o Fenômeno, né? Que é o do Cruzeiro, eu não entendo nada de futebol. Esses dias eu escutei uma entrevista dele falando exatamente isso, que desde que ele largou o futebol, ele trabalha, tipo, dando tipo uma consultoria mesmo financeira para os jogadores que hoje estão em ascensão, sabe? Porque ele é um dos poucos que conseguiu realmente até aumentar a renda que ele tem hoje do que ele tinha no futebol. Isso é raríssimo. Raríssimo. Gente, eu falo assim, quem não lembra daquela música? Ela é o morango aqui do Nordeste. Todo mundo lembra. Cadê o que cantou? Cadê? E o tanto de dinheiro que aquele homem ganhou, você não vê mais, Marcelo, não escuta falar, porque, principalmente até no ramo musical, é tipo assim, é emplacar. E hoje em dia, não é emplacar uma música que tenha letra, é emplacar um hit que tem uma dancinha do TikTok. Então é muito, hoje em dia, entre aspas, é mais fácil, mas é muito... Mas passa mais rápido. Tudo hoje em dia é muito instantâneo. As pessoas, elas são instantâneas. Você vê que, tipo assim, que se o vídeo for muito grande, a pessoa já passa. As pessoas, a ansiedade, ela vem tomando conta muito grande das pessoas. Então, hoje
hoje em dia, e o empreendimento é assim também, que é aquilo que a gente falou, se você não tiver uma qualidade para manter o seu cliente, você abre um espaço lindo, maravilhoso, igual lá no espaço, lá é instagramável, mas a gente preocupa com o serviço que está sendo entregue, porque o meu cliente, ele não vai voltar lá para pagar uma unha só para tirar uma foto, ele vai tirar uma foto uma vez, mas a unha, se Ele for vai um produto fazer de todo qualidade, mês. ele vai vir todo mês, ele vai vir quinzenalmente, ele vai indicar, ou então ele vai falar assim, nossa, lá é lindo, mas a unha de lá é péssima. Não, lá só tem beleza. E isso, para quem empreende, não mantém o seu cliente. Porque eu sempre falo muito isso, relacionado à questão de seguidores, que as pessoas às vezes ficam assim, eu tenho que esperar, eu tenho X de seguidor para me abrir um comércio. Não, principalmente postar. atendimento. É. Atendimento, o que te dá atendimento? É sua agenda. Não é o número de seguidor, É. não é tanto de pessoas que vê, não é nada disso. O que te dá dinheiro é quem está agendado na sua agenda, né? Então, eu falo muito isso. E como que a gente alcança isso? Entregando um trabalho de excelência, entregando um trabalho com amor, sabendo que aquilo que você faz é aquilo que o Deus escolheu para você fazer. Porque eu sempre falo com Deus, eu sempre orei muito assim. Eu falava, Deus, falo até hoje, né? Deus, une o meu propósito de vida com o meu trabalho. Marcela, é impressionante. É uma coisa assim que acontece que é surreal. Já aconteceu assim, da cliente sentar assim na minha mesa e passa 2 minutos, quando eu olho para ela, ela tá chorando e me contando a vida dela inteira. De acabar ela falar comigo assim, você me dá um abraço? De tipo assim, dela sair de lá e dela me mandar uma mensagem e falar assim, eu tô me sentindo mais leve. Nossa, Deus te usou para poder me dar uma resposta, Deus te usou para poder falar alguma coisa comigo. E eu falo muito com Deus, eu falo, Deus, que aqui seja, além de um comércio, aqui seja um hospital do Senhor, porque eu sempre falo a seguinte frase, o meu empreendimento, o meu negócio, ele não é meu, ele é do Senhor. O Senhor, ele só me emprestou e confiou a mim para cuidar dele. Mas eu sempre peço para Deus, eu falo, Deus, que o Senhor me ensine a cuidar daquilo que é do Senhor com excelência. E que a presença do Senhor, ela sempre seja maior e mais real aqui dentro. Tem dias difíceis? É claro que tem dias difíceis. Para a gente também, não é todo dia que você está disposta a entregar, tem dia que você precisa receber. Mas Deus, até a situação da minha gravidez, quando a gente descobriu que a gente tinha um problema, que a gente tinha essa dificuldade, a gente fez uma bateria de exames, eu comecei a tentar engravidar, e aí, passado 1 ano, a gente não conseguiu engravidar de forma natural, voltamos nos médicos e começamos a fazer os exames. Aí, no que a gente fez o exame, deu uma alteração muito grande no espermograma do meu esposo. E aí, a gente pegou e já foi indicada a fazer fertilização in vitro dentro da nossa situação. Só que era uma coisa que a gente ficou bem assustado, assim, de imediato, a gente falou, não, vamos pensar, vamos esperar, vamos pensar um pouco, e aí o tempo passou. E nisso se passaram mais 1 ano e meio, então deram no total 2 anos e meio, e eu queria muito, 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 mas a gente tem que andar sempre em concordância, né? E aí eu queria muito. E aí, quando foi no final do ano passado, em dezembro do ano passado, meu esposo chegou para mim e falou assim, Samara, seu presente de Natal é que a gente vai começar a olhar os negócios do tratamento. Fiquei muito feliz, porque era aquilo que eu queria. Porque, às vezes, as pessoas elas pensam também que ser espiritual é só você esperar que Deus vai agir. Não, gente, você tem que ter ação. Deus, ele age no nosso movimento. Deus, ele age no nosso movimento. Se você não movimenta, as coisas não acontecem. É muito assim. Às vezes eu estou numa situação apertada, preciso de coisa. Eu falo, Deus, cadê o Senhor? Deus, minha agenda está vazia. Deus, cadê o mover do Senhor? Manda serviço para mim. Eu não falo para Deus me mandar dinheiro, porque Deus não vai me mandar um Pix. Eu falo para Deus me mandar cliente. Então eu preciso da cliente para poder trabalhar, para o dinheiro entrar. A gente também tem que ser racional, Na né? hora de pedir, né? É, exatamente. Que eu vou falar, ai, Deus, me manda um Pix. Não, Deus, me manda uma cliente que eu preciso trabalhar. E aí a gente decidiu. E aí, num dia, eu atendendo uma cliente, ela começou a conversar comigo, começou a me contar a situação dela, que ela tinha uma situação de infertilidade também, que o casamento dela estava quase acabando. E eu comecei a conversar com ela, conversando, ela me falou de uma médica. Dessa médica que a gente consultou. Na hora que ela falou, Marcela, eu já anotei o nome da médica, eu já cheguei em casa, eu já pesquisei tudo, eu já liguei no outro dia cedo, já mandei mensagem, já marquei a consulta, e meu marido, calma, Samara, eu falei, calma, não, vamos lá ver como que é, a gente não sabe como que funcionam as coisas, vamos lá, e fomos, chegamos nessa médica, muito boa, super indico, não vou falar o nome dela por questões, né? Pode falar. Pode falar? Pode. Doutora Cláudia Navarro, ela é maravilhosa, sou apaixonada com ela. Clínica Life City, maravilhosa em Belo Horizonte.
E aí a gente foi... Aqui, gente, pode falar tudo, Pode falar entendeu? tudo. O nome é Pode Falar, é por conta disso mesmo, pode falar. Vai que esteja alguém aí que tá passando por esse momento, né? Verdade. Maravilhosa, super indico, porque eu fui em outros que eu não gostei. E aí a gente chegou lá e aí, beleza, ela foi muito, muito educada. Ela falou assim, calma, não quer dizer que vocês têm que fazer fertilização direto, vamos olhar. E aí a gente começou a olhar, repetimos todos os exames. Meu marido repetiu o espermograma dele, o que estava ruim piorou. Nossa. O que estava ruim tinha piorado. E aí ela pediu uma sequência de exames para mim. E aí, quando eu comecei a fazer os meus exames, eu descobri que eu estava com um mioma e que eu tinha um problema na minha ovulação, que eu tinha uma ovulação tardia. A mulher geralmente ovula de 9 a 12 folículos, eu ovulava 1. Então, quando ela viu o meu laudo, ela falou comigo assim, olha, o caso de vocês Tá quase é só impossível, quase... né? Ela não, eles não falam É. impossível porque tem que ser, né, como dizer, educado, né? Aí ela... Fiquei muito triste, muito abalada, por isso que eu tô falando, não é todo dia que você tá com a sua fé, com o seu copo cheio de fé. Chorei muito, fiquei muito mal, fiquei desesperada. Falei, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? É um tratamento que não é barato também, é um tratamento que varia entre 20 a 35 mil reais. É um tratamento também que não é 100%, a chance é de 50%. E é um tratamento, assim, que eu me senti totalmente vendada porque eu não tinha informações. Não conhecia ninguém que tinha feito, que tinha dado certo. E é uma coisa que eu vejo que tem muito tabu hoje em dia, né? Que as pessoas, elas têm vergonha. E eu sempre coloquei uma coisa dentro do meu coração. E eu falava muito isso com meu marido. Eu falava com ele assim, Felipe, a gente pode fazer fertilização em vidro. Quem continua dando sopro de vida é Deus. Se tem uma coisa que a única coisa que quem faz é Deus, é dar o sopro de vida e tirar o sopro de vida. Então, nosso filho não vai ser menos bênção, porque se for um filho de fertilização. Sempre falei muito isso com ele. E aí ela indicou pra gente esse tratamento. E aí a gente não tinha condição financeira de fazer o tratamento e a clínica também não dividia em tantas vezes. E eu peguei, fui pela minha razão, liguei no banco, pedi para aumentar o limite do meu cartão de crédito e falei, vou passar o cartão de crédito. E aí eu lembro que tinha um hino, que tem um hino, que chama Jeová Jiré, e que falava muito assim, Deus provedor. Esse hino falava muito. Teu nome é Jeová Jiré, irás prover de novo. E eu me apegava nesse hino. E toda vez que eu estava desesperada, eu não sei de onde, mas esse hino surgia. Tocava, Marcela, era uma coisa muito forte. Eu entendia que era Deus falando comigo. E eu peguei e falei, eu vou. E meu esposo, homem mais racional, ele disse, Samara, vamos esperar janeiro, a gente guarda um pouco de dinheiro pra gente poder fazer, que não sei o quê. Eu falei assim, eu vou escutar Deus. Deus mandou eu ir, eu vou colocar o pé, Deus vai colocar o chão. Ele, Samara, mas e aí a gente vai passar o cartão, o que a gente vai fazer? Por isso que eu falo que a gente tem que ser racional. Eu falava, Felipe, a gente vai passar o cartão, mas eu não tava... Eu sabia o que eu ia fazer. Eu falei com ele, eu falei assim, eu vou voltar a atender dia de domingo, eu vou voltar a atender dia de segunda, final de semana você roda no Uber, nós vamos dar um jeito, nós vamos movimentar para esse negócio acontecer, não é o que a gente tem? É isso Ele, mesmo. então vamos. Aí, quando foi no dia 27, meu aniversário era dia 28, quando foi no dia 27 de junho, eu fui no médico e aí para começar o tratamento. Com o cartãozão lá com o limite para passar ele. Aí a gente foi, aí eu lembro que ela virou e falou assim, olha, seus exames estão tudo certo, agora está tudo bem, a gente só esperar seu ciclo, né, você menstruar para a gente começar. E eu virei para ela, Marcela, e falei assim, mas eu estou menstruada? Uhum. E aquilo ali, meu peito abriu, que eu falei assim, é hoje. É hoje mesmo, hoje é mesmo. sinal de Deus, né? Vambora. Aí ela virou para mim e falou comigo assim, você quer começar hoje? Quando ela me perguntou se eu queria começar naquele dia, a minha razão queria, mas o meu coração e a minha boca não deixou eu falar que eu queria, porque o Senhor, ele me tomou naquele momento. E eu virei para ela e falei assim, a senhora que sabe. E ela pegou e falou assim, então vamos começar mês que vem. E eu falei com ela assim, amém. Nunca saí de lá, tipo assim, tranquila, não saí preocupada, passei no financeiro. Para quem não sabe também é caráter de informação. Quando você começa a fazer um tratamento de fertilização, se você engravida nesse percurso, existe uma taxa que você precisa pagar. Não é tipo independente, né, se você foi fez com tratamento ou não. Uhum. Não, passamos no financeiro, a moça, não, moça, já que o seu é cartão, passa mês que vem, que aí não vem esse mês ainda. Eu falei, beleza, fui embora. Tranquila, mas tranquila. E eu orava e Deus colocava o Jeová Jiré. E eu tranquila. Quando pensa que não, eu nunca quis tanto como uma menstruação descesse. Menstruação, vem que eu já estou pronta e eu toda preparada, preparando minha agenda para poder, porque a gente começa a fazer as aplicações, fazer os ultrassons, e aí beleza. E aí quando deu no domingo, dia 24 de julho,
do mês seguinte, eu tinha ministrado, eu tinha pregado na igreja no sábado, e aí quando foi no domingo, era 12h40, ela me mandou uma mensagem, era o dia da minha menstruação descer, ela me mandou uma mensagem, ela falou assim, Samara, vem amanhã, 9h30, para você fazer a sua primeira ultrassom e a primeira aplicação. Respondi para ela assim, doutora, beleza, tudo bem, eu vou, só que ainda não desceu. Aí ela falou comigo assim, espere descer e venha. Falei com ela, beleza. Levantei, Marcelo. Levantei e falei assim, pelo amor de Deus, ô menstruação, você podia era descer para você me ajudar. Bem certinho, né? E era o dia. Falei, você podia descer para você me ajudar, porque amanhã é segunda-feira, eu tô de folga. Os outros dias depois vai complicar a minha agenda, porque a gente... O empreendedor é isso. Você tem que agendar para você adoecer. Até o imprevisto tem que ser previsto. Você agenda para adoecer. Não é tipo, ai, passei mal. Não. Você não tem... Para quem você vai entregar atestado? E se você entregar um atestado, você não tem salário. Então é assim que funciona. Bem isso. Aí levantei e falei assim, e eu tinha uma caixa, eu tinha comprado mais 10 testes. E eu tenho até foto do tanto de teste que eu fazia. Gente, é verdade. Ela me mostrou. Era muito, gente. Era todo mês eu lá no teste. Aí simplesmente levantei, né? Toda mulher que sabe como que faz, homens que não sabem, vou ensinar vocês como que a gente faz um exame de gravidez. Abri a caixinha, peguei o pacotinho, fiz o xixizinho, coloquei o palitinho lá e já levantei arrumando as coisas para me poder limpar, organizando. E pensando, vou mandar essa foto para essa médica, ela deixa eu ir amanhã. Quando eu olhei pro teste, Marcela, o teste todo borrado, eu falei, o que esse trem tá arrumando? Que loucura que é essa? Na hora que eu peguei, tinha 2 listinhas. O Senhor, ele trabalhou na minha vida. Eu descobri que eu estava grávida, eu até emociono. Eu descobri que eu estava grávida um dia antes de eu começar meu tratamento. E às vezes as pessoas pensam assim, isso é uma coincidência. Ai, tô toda arrepiada. Isso é uma coincidência, isso aconteceu. A médica, Marcela, eu mandei para ela falou comigo assim, faça um exame de sangue e traga para mim. A médica não acreditou, porque os médicos, muitas das vezes, eles dão laudos maquiados pra gente. Então, ela sabia do meu laudo, ela sabia do laudo do meu esposo, e ela sabia que a junção dos dois, aquilo era praticamente impossível. Tanto que quando eu cheguei lá, ela olhou meu teste e falou assim, realmente, você tá grávida. Tipo assim, como que você tá grávida? E Deus, ele proveu. Tudo que ele me prometeu, ele proveu. E Deus, ele tinha me feito uma promessa que eu ia ter um filho 7 anos atrás. Eu tinha acabado de casar. Eu tinha ido numa igreja e o pastor passou perto de mim e falou comigo assim, você é novinha, né, moça? E eu falei com ele assim, nem tanto, tenho 27. Aí ele falou comigo assim, 27 ainda não é mãe, né? Aí eu peguei e falei com ele assim, eu ainda não sou mãe. Aí ele pegou e falou assim, mas Deus vai te dar um filho. Deus vai te dar um filho varão. Deus vai te dar um filho homem. E ali eu saí dali, muita gente sairia feliz. Eu saí encucada, porque eu tinha acabado de colocar um DIU. Eu falei, Deus, por que o senhor está me mostrando trem de menina? Nem de menina eu tô caçando. O que o senhor está arrumando? O que o senhor quer? E aí Deus me levou. Eu dormi. E Deus, em sonho, Deus falou comigo, porque eu fui criada, meus pais são pais separados. E aí Deus me levou em sonho. Em sonho, Deus falou comigo assim, você vai ter um filho homem para você receber o amor que você nunca recebeu de seu pai. Para as feridas que você ainda tiver serem curadas, para você receber um amor puro. Só que quando eu descobri que eu estava grávida, eu me sentia tão grata por eu já estar grávida, que eu não tinha coragem de pedir mais nada além de saúde. E aí, quando foi final de semana retrasada, a gente fez o nosso chá revelação. E aí, na hora que subiu aquela fumaça azul. Foi a concretização, né, do seu E a única milagre. coisa que eu gritava com meu marido, eu falava com ele assim, tá selado, Felipe, tá selada, a nossa promessa tá selada. E hoje eu tô grávida de 3 meses, de um menininho, daqui uns dias o José Felipe tá aí. E assim, eu sempre falo que o que Deus fez na minha vida, ele pode fazer na vida de qualquer uma, porque Deus, Marcela, ele tem prazer em trabalhar nas nossas vidas. Às vezes a gente passa por situações que a gente pensa assim, Deus não tá me vendo, Deus não tá me ouvindo, Deus não quer fazer. Não, muito pelo contrário, Deus quer fazer, porque Deus, ele é especialista em causas impossíveis, Deus, ele é especialista em milagres, e o prazer do Senhor é nos ver felizes. O prazer de Deus é ver a nossa felicidade, só que a gente precisa entender que existe um processo e existe também um posicionamento, porque você que está nos ouvindo, o que você tem pedido para o Senhor?
mas o que você tem feito para o Senhor? Como você se posiciona diante do Senhor? Ai, Deus, meu sonho é tirar uma carteira, mas dorme até meio-dia. Meu sonho é emagrecer, mas come McDonald's todo dia. A conta tem que bater. A gente tem que ter atitudes de fé. A gente tem que ser racional. A gente tem que ter segundo plano. Igual eu falei, eu ia voltar a trabalhar domingo, segunda, trabalhar até mais tarde para me poder honrar, né, com o financeiro. E o meu marido até ria. Eu falava assim, Felipe, eu não sei não. Deus falou comigo que vai honrar, Deus falou que vai prover, deve que no dia do boleto vai aparecer dinheiro na minha conta. Mas eu também tinha um plano de trabalho atrás daquilo dali. Então, se você tem um sonho, se você tem alguma coisa, né? A fé ela tem que ser racional. Com ação, ela tem que ser, você tem que ter uma fé que Deus ele age em causas impossíveis. Mas qual que era a minha chance? A minha chance era FIV. O possível você tem que fazer. O possível eu fiz. Eu ia no médico, eu fazia meus exames, mandou emagrecer, eu malhava 5 horas da manhã para poder emagrecer. Então, tipo assim, você tem que fazer o que é possível. Mas se você tem um sonho, se você tem alguma coisa que você projeta, que é aquilo que arde dentro do seu coração, se posiciona para o seu sonho. Faça a sua parte que eu te ajudarei. Isso é muito sério quando o Senhor fala isso. Então, quando o Senhor ele fala isso, ele não está falando, eu vou fazer tudo para você. Ele está falando que ele vai te ajudar. E o Senhor ele vai ajudar no quê? No que nós não conseguimos fazer. Isso é muito importante, seja no empreendimento, seja na vida familiar, seja na vida espiritual, seja no seu casamento. A gente vê hoje muito as pessoas, casamento é uma coisa que me preocupa muito, que casamento se tornou muito descartável. Ai, meu marido não me mandou flores ou deixou a toalha molhada em cima da cama, eu vou separar. Não funciona assim as coisas, a gente tem que ser perseverante. Claro que existem coisas que a gente não pode aceitar, não é isso que eu estou falando, mas a gente tem que saber que a gente precisa buscar Deus como uma solução e como um amigo também. Quando você conquista alguma coisa, você tem que agradecer, você tem que ser voltar para agradecer, igual a palavra tem eu esqueci o nome, a parte da parábola. Porque na hora de pedir, a primeira pessoa que a gente lembra é Deus, né? É de Deus. Ô, gente, todo mundo... Na hora de usufruir, de mostrar o milagre, você vai primeiro no Instagram, você vai primeiro contar pra amiga, pros familiares, depois que você vai agradecer a Deus. Isso quando agradece. Então, assim, eu sempre falo, Deus, ele faz infinitamente mais. Deus, ele não mudou, ele continua operando milagre. Amém. Ele continua sendo especialista em milagre, mas nós precisamos estar posicionados para receber o nosso milagre, né, Marcela? Sim, não, muito emocionante, muito emocionante, assim, foi de Deus mesmo, Amém. Né, ter te trago aqui, ter te trazido, né? E obrigada por você ter aceitado de verdade o meu convite. Tô me achando muito chique. Eu que tô, gente. E realmente, assim, é muito engraçado, porque numa determinada... A gente até já comentou isso lá na esmalteria. Teve uma determinada situação. Eu nem sabia disso, que a Samara tinha esse sonho de engravidar, que ela já tinha passado por isso tudo, nem nada. Aí teve uma determinada situação que eu fiz uma viagem, né, para os Estados Unidos, e eu sou apaixonada com criança, eu amo roupinha de criança, eu amo essas coisas. E daí eu postei uma roupinha, e a Samara falou assim, amiga, você consegue trazer uma roupinha dessa pra mim e tal? Aí eu falei assim, amiga, consigo. Tipo assim, né? Fiquei sem entender, mas também não perguntei porque eu não quis ser invasiva. Falei assim, amiga, consigo sim. Vou olhar aqui certinho quanto que é e te falar. Ela tá assim, tá bom. Aí ela foi e falou, né? Ela falou assim, não, amiga, é porque eu tô tentando engravidar e eu já quero começar a comprar as roupinhas. Essa vai ser a primeira roupinha do meu neném. Aí eu falei assim, não, tudo bem. Já fiquei assim, super feliz por ela ter confiado esse sonho a mim, né? E por ter me dado, assim, essa missão. E foi muito engraçado, gente, que quando eu tava comprando a roupinha, na hora que eu fui mandar o preço pra ela, eu falei assim, não, eu não vou mandar o preço dessa roupinha pra Samara, porque eu vou fazer parte desse milagre. Verdade. Porque tem momentos, amiga, que às vezes a nossa fé tá tão estremecida por conta de fatores externos, que às vezes você não precisa nem de um milagre seu. Que só de você estar presente para fazer parte do milagre do outro já é o suficiente. E eu falei com Deus, eu falei assim, Deus, eu vou comprar essa roupinha, eu não quero o meu milagre, eu quero presenciar o milagre da Samara. E quando a Samara engravidou, ela
foi uma das primeiras pessoas, Foi. né, que soube, foi eu. Ela me contou na hora ali no WhatsApp. Amiga, não falei pra ninguém, mas tô te falando. E eu fiquei assim, gente, muito feliz com o milagre dela. E isso também é um ponto muito importante, né? A gente tem que saber para vibrar. quem a gente fala e a gente tem que saber que Deus ele sempre vai colocar pessoas para somar com o seu milagre. Porque eu falo assim, eu tinha dia, gente, que eu tinha fé, tinha dia que eu chorava, tinha dia que eu desesperava, tinha dia que eu desacreditava, mas Deus ele sempre usou as pessoas para tipo assim, para chegar perto de mim, ser canal de bênção, porque igual na sua situação você foi um canal de bênção. Então assim, eu sempre oro muito assim também para me ser canal de bênção nas pessoas, porque a gente não pode ser egoísta, querer só pra gente. E quando a gente trabalha para Deus, Deus ele trabalha pra gente de uma forma sobrenatural. Então a gente não pode desistir dos sonhos, pedir a Deus sempre para colocar as pessoas certas, as pessoas corretas do nosso redor, para poder vibrar com a nossa alegria, porque isso também é muito importante, né, Marcela? Demais. Então, espero que vocês tenham gostado, né, desse podcast. Gente, sigam lá o Instagram da Samara. É Espaço Samara Aleixo? Samara Aleixo Nail Design. Então tá. Samara Aleixo, Nail Designer. Eu vou deixar também no Instagram pra vocês. Quem já me segue, com certeza já deve ter visto o Instagram dela lá. Quem tiver oportunidade de ir, vá, porque não é só sobre unha. É isso tudo que ela trouxe. É um lugar, de fato, assim, abençoado, que a gente sempre sai de lá, assim, com aquele sentimento gostoso de acolhimento. E muito obrigada por quem ficou com a gente até aqui. Espero ver vocês também no próximo episódio. Um beijo. Um beijo, gente. Foi um prazer.